Iniciando a reunião ordinária do mês de setembro, a gente tem uma pauta pequena para tratar hoje. Gostaria de começar com os informes também. Alguém teria algum informe que gostaria de se manifestar? Eu quero manifestar uma coisa no final. Manifestação. Na última reunião eu não consegui estar presente na reunião deste colegiado, porque eu tinha uma prova e estava me organizando para ir para o CP em São Miguel do Oeste. E, portanto, eu havia indicado uma pauta para a reunião desse colegiado, que era a problemática do barulho na biblioteca. E que, de modo, ela foi discutida, essa pauta. E pelo que eu vi, eu fui provocado por alguns dos meus pares, e hoje eu trago aqui algumas situações para que nós pudéssemos colocar. Eu ouvi da reunião que o colegiado do campus não seria o lugar apropriado para essa discussão, para a discussão da problemática. Porque o colegiado do campus, ele é um órgão, ele é um colegiado que delibera, que aprova, enfim. Mas eu trago, à luz do regulamento do colegiado do campus, alguns incisos que compactuam com essa minha ideia. Por exemplo, no artigo 14, que fala sobre o colegiado do campus, no seu inciso 6, fala assim: a apreciação quando solicitado ou quando se fizer necessário de assuntos didáticos, pedagógicos e administrativos. Ainda assim, no inciso 9 desse mesmo artigo, a apreciação da solicitação dos alunos se refere às questões não previstas na organização didática, ou seja, no RDP. E no inciso 10º, compete ao colegiado do campus também a apreciação de questões que prejudiquem o andamento normal das atividades do campus envolvendo servidores, alunos e comunidade externa. Sim, eu fiquei abismado que esse colegiado não é aqui o lugar adequado de se debater os problemas da instituição. Então, onde é que é esse lugar? Onde é que é o lugar necessário? Então, que esse colegiado delibere onde é que são os lugares necessários para fazer essa discussão. Assim, se o colegiado não é o lugar, a casa do professor Ugler, que foi quem deu essa fala, também não é. Ainda assim, eu ouvi também de algumas outras pessoas de que eu trouxe essa pauta, evidentemente, que os alunos me reportaram da problemática dessa, porque muitos saem de casa, e era isso que eu queria falar no dia e não consegui. Saem de casa, vêm para aqui pela manhã para poder estudar e não conseguem, porque é um aglomerado de jovens fazendo caderno. São poucos os funcionários lá na biblioteca para poder manter a ordem. E eu ouvi que os alunos deveriam fazer um baixo-assinado, deveriam fazer uma justificativa. E eu não concordo com isso veementemente. Porque eu fui eleito representante dos discentes, que então a pauta é minha e eu represento os estudantes desse colegiado. Então eu não aceitarei essa coação. Para mim é uma coação. Eu não aceitarei isso. Então é só com isso que eu queria. Então é entre linhas que o colegiado delibera que aqui não é o lugar de se debater essa pauta, que é uma pauta passada, porque pelo que eu ouvi na reunião de hoje, veria essa pauta de novo para poder ser debatida e saber as justificativas que se deram dessa pauta, e que, conseguinte, nós encaminhássemos para os lugares específicos e que pudessem. Então, era justamente isso que eu queria falar. O Ugler levantou a mão, acho que ele foi citado, ele deve possivelmente querer apresentar a sua versão. Eu não estava também nessa reunião. Estava também lá, só tem como ser bem. Ugler? Aí, será? Mas quem é o fã dele, então você tem que liberar. Não, ali é o nosso som. Ugler? Não consigo falar. Então. Você não liberou. Não, tá liberando. Mas ele está sem microfone. Tá aqui, ó. Não, o microfone dele está bloqueado. Está bloqueado, eu estou vendo aqui. Mas é que ele tem que liberar no computador dele? Acho que ele tem que entrar no... Eu acho que está bloqueado no teu, Ugler. Clica ali de novo. Clica ali embaixo naquele microfonezinho azul para atualizar o teu som. Ou sai igual. Aí, ó, agora deu.
Eu só não entendi onde é que. Eu só queria entender o que o Lucas falou sobre não o que do professor Rubler, então, o que não é do professor Rubler, só me repetir mais claro. Aqui não é o fórum onde seria, no professor Rubler também não seria? Como é que foi isso? Alô? Tá tudo picado, Rubler. Tá me ouvindo? Sim. Mas estava Repete, por picotando. favor. Eu só gostaria que o Lucas me colocasse ali. Ele falou se aqui não é o fórum, não é no professor Rubler também, não é o que no professor Rubler que não é? Não. O que eu falei é que a sua fala na reunião passada, né, foi de que aqui o colegiado não era lugar apropriado para se debater isso, porque o colegiado são questões que são para aprovar, deliberar, enfim. Mas tu falou o quê? Que se aí não é o fórum, na casa do professor Rubler também não é? Era isso que eu entendi? Eu falei que aqui não é... Que o colegiado, que você falou se que aqui o colegiado não não é o lugar apropriado. Então, se aqui não é o lugar apropriado, a casa do senhor também não vai ser. Então, olha só o teu nível de desrespeito, para começar. Eu não te dou autoridade para falar desse jeito comigo, não te conheço. Segundo ponto, esse aspecto foi levantado por mais gente dentro da sala. Terceiro ponto, tu sabe ler? Sabe. Então, leia novamente e veja que lá nesse texto que tu fala em apreciar. O que estava sendo apreciado naquele momento? Nada foi encaminhado. Foi colocado numa pauta um problema que não existia encaminhamento. Ou seja, vai discutir na coordenação diária, discuta junto com a coordenação da biblioteca, discuta junto com o colegiado de ensino, leve isso para a chefia DEP e, a partir disso, crie-se um encaminhamento. Agora, não é para chegar e colocar dessa maneira, mal educada e grosseira como tu fez, que eu nunca te tratei assim, não te dou esse respeito, não te dou esse direito, certo? Então, tu faça pelo trâmite legal. Aqui tu não trouxe nada, tu apenas colocou uma temática solta, vazia, como item de pauta. Eu não teria nem pautado. Quer discutir isso? Discuta isso na coordenação diária, discuta isso no colegiado de ensino, discuta isso junto com a chefia DEP para ver o encaminhamento, junto com a coordenação da biblioteca. A partir disso, se tem um encaminhamento. Esse encaminhamento é apreciado pelo Conselho Superior, o Conselho do Campus, colegiado, desculpa. O colegiado do Campus não faz gestão, meu cara. Não está aqui para passar por cima de ninguém. Está aqui para apreciar e deliberar questões que são de interesse da comunidade acadêmica. Coloque isso não por sua vontade, mas sim por um encaminhamento normal para atender uma série de perspectivas que envolvem coordenação diária, colegiado de ensino, envolve coordenação da biblioteca e envolve chefia DEP. Aí, a partir disso, tu pode chegar aqui. Beleza? Fora isso, vamos manter o devido respeito. Não te dou essa liberdade, não te conheço, certo? E até hoje não te tratei dessa maneira. A minha casa tu não fala. Grande abraço, era isso. Pessoal, vou pedir para vocês manterem o nível, tá? A gente tem que ter um certo respeito aqui. Já teve outros momentos que a gente teve reuniões extensas. Ontem no CODIR foi uma reunião assim, saiu todo mundo mal. Não precisamos manter um ambiente assim. A gente consegue fazer as nossas manifestações sem agredir e dando encaminhamento. Eu quero só um pouquinho. O que eu acho que a gente tem que deixar claro aqui? O que o colegiado faz é analisar documentos, normativas, resoluções e regulamentos. Isso a gente pode fazer. Inclusive, já foi comentado outra vez. A gente pode criar um regulamento de uso da biblioteca, de boa operança. Isso cabe aqui. A questão se está funcionando tudo bem, a gente tem que conversar em particular com a ANDA, com coordenadores, e verificar os alunos que estão individualizar a má conduta, certo? Porque não são todos. Mas os que têm má conduta, a gente tem que individualizar e tem punição prevista. Como já tem vários que a gente suspendeu, expulsou, tá? Só para agora te dar direito de se manifestar e em seguida a gente dá esse assunto como encerrado. Vamos conversar depois em particular com a professora Ana, para ver um encaminhamento. E aí a gente entra na pauta. Eu só quero pontuar o seguinte, de que
se ele não me conhece, tampouco eu conheço o Senhor. Né? Eu não sei quem o Senhor é. Né? Tampouco me importa. Tá? E você não sabe do que se tratava, porque eu não vim aqui justificar por um motivo que eu já falei anteriormente. Então, sugiro ainda que o senhor volte na gravação, quando for publicada lá no YouTube, e escute o que foi que eu falei. Tá bom? Obrigado. Só. Agora eu vou dar um informe, não tem a ver com isso. Ontem, na manhã, teve uma reunião no CODIR bem intensa. A comunidade precisa saber que a gente está sendo questionado sobre o uso da emenda que a deputada destinou ao campus. Como ela mesma falou, quando veio aqui, tirou foto com a gente, publicou nas mídias sociais dela. O assessor dela me ligou porque não estava acontecendo, porque não estava saindo, e eu fui questionar a reitoria, conversei com a reitoria administrativa, pessoalmente com ele. Então, assim, não estou falando nada que não tenha ciência, não estou falando pelas fotos. E naquele momento, ele me informou que estava sendo aguardado para usar o remanejo de sei lá o que, de outras emendas, para viabilizar obras em outros campos e não sei o quê. Naquele momento, eu falei para ele, também não vou fazer nada pelas fotos, falei para ele que eu não concordava, que não tinha minha anuência, e que se ele fizesse, seria minha revelia, eu teria que conversar com a comunidade e com o assessor e dar essa resposta. A mesma coisa, outros diretores conversaram lá, enfim. Foi levado para o CODIR, eu não vou ficar fazendo interpretação do que aconteceu, vocês assistam para ver e tirar as suas próprias conclusões. Foi bem desgastante. Enfim, eu acho que a gente foi exposto, nós todos somos servidores, de quem está na gestão e quem não está, e é desnecessário criar ambientes com linguagem violenta, ao contrário do que a gente fala, né? Linguagem não violenta, que a gente deveria buscar. Enfim, eu almocei mal, fui dar aula mal, vários diretores também, e acredito que eles lá também não ficaram bem. Ninguém ganha num clima desse. Mas a solução é, enfim, está sendo discutido, a gente tem o nosso plano de trabalho pronto, o pessoal do DAN fez toda a análise, descobriu onde que dá para gastar em tempo hábil, para viabilizar os equipamentos que precisam traçar linhas novas, para viabilizar projetos de execução para o próximo bloco, para viabilizar os equipamentos de TI para a gente ter resolver o problema de... O pessoal tanto reclama de rede, de pontos, sei lá o quê. Agora a gente está aguardando essa definição. Tá? E tem também uma questão que daí não tem a ver com o Instituto, que é alguma ação direta de constitucionalidade do Flávio Dino, que diz respeito às emendas, e a gente também está meio sem saber se consegue usar. Hoje nós estamos com tudo engatilhado. O dinheiro da deputada não vem para a gente, vem para a reitoria descentraliza. Como descentraliza, eu não tenho poder, nem o DAN, nem ninguém. Então a gente fica dependendo dessa boa articulação interna, esse entendimento de que as coisas podem ser bem conduzidas. Você vai vir a verba toda, né? Eu não sei. De verdade, eu não falo mais nada, porque eu não consigo confirmar nada. Mas, assim, está lá tudo engatilhado. Gostaria de deixar explícito aqui que em nenhum momento, nenhum diretor tentou tirar dinheiro de nenhum campus. Por diversas vezes em anos anteriores, Campus Criciúma já entregou dinheiro para a gente, porque viu que ia conseguir executar, a gente usou aqui. Era uns 200 mil reais. A gente já entregou dinheiro para outro campus, o Urupema, ano passado, foi um dinheiro. Enfim, é normal a gente fazer esse remanejo interno. Não existe isso de diretor tentar... É a primeira vez que a gente vê que os diretores de todos os campos se dão bem e não tem, pelo menos que eu ouvi falar, né, não tem briga com ninguém. Então, gostaria de deixar expresso que a situação está assim, desagradável,
a gente não tem certeza sobre o uso, né, dos recursos e tal. Mas eu encaminhei, a gente fez o que conseguiu fazer. Agora a gente aguarda qual vai ser os próximos passos aí dessa novela, tá bom? E o que preocupa a gente é que nós estamos a 2 meses de terminar o prazo de execução. E a gente está pedindo, né, desde junho, né? Complementando a fala do Posas, desde que a gente soube dessa emenda, o Posas anunciou aqui numa reunião lá em março, acho que foi ainda, a gente já começou a fazer levantamentos, a procurar formas de poder executar essa possível emenda, né? Quando a gente soube que veio a emenda para a instituição, o Wagner já havia solicitado a descentralização, né? E a resposta, num primeiro momento, eles solicitaram o nosso plano de trabalho. Foi feito todo o nosso plano de trabalho, inclusive com os possíveis valores para cada situação, para aquisição de materiais, para o projeto, enfim. Foi encaminhado para a reitoria. E depois disso, passou-se um tempo, Wagner solicitou de novo a descentralização e a resposta que veio foi essa que o Posas comentou, que seria por conta de que eles estavam vendo quais seriam as prioridades para obras, enfim, de alguns campos que têm obras paradas e alguns campos que precisam iniciar algumas obras. Enfim, eles estavam analisando qual que seriam as prioridades e não descentralizar. Com isso, se tivessem descentralizados, provavelmente a gente já teria executado, porque a gente já estamos com atas de registro de preços engatilhadas ali para possíveis adesões. Mas, no entanto, agora, do mês passado para cá, saiu um decreto que foi passado pela reitoria com a suspensão do uso dessas emendas, que a princípio está liberado só para outras não é para permanente, obra em conclusão, né? Obra em conclusão, que já foram iniciadas, enfim. Então, depois da reunião do CODIR de ontem, eu não sei se foi decidido que vai esperar a resposta dos parlamentares, se os parlamentares vão aceitar ou não a troca de objeto. Eu acredito que os parlamentares não vão aceitar a troca de objeto, eles vão manter o objeto que foi solicitado no início, ou seja, cada campus fica com a sua emenda conforme solicitou. Só que a gente agora vai depender também se vai continuar essa suspensão ou não para poder executar. E o prazo é em novembro, o prazo para execução. Então, assim, a gente está com umas coisas meio engatilhadas, só esperando que tivesse acontecido a descentralização antes de sair esse decreto de suspensão, nós já teríamos executado. E eu acredito que alguns outros campos também já teriam executado. Então, estamos aí na tendência desses 450 mil que... O mesmo assunto? Mas é uma pergunta porque eu não acompanhei o CODIR, então talvez já tenha surgido lá. Qual é a autonomia do PRODIM para tomar essas decisões sem passar pelo PROAD, pelo Consup, que seria... Pelo Consup não passa porque é a mesma questão discutida aqui. Consup não é gestão. Entendi. Tá. Okay. Mas, teoricamente, o CODIR deveria ter sido consultado antes de ter encaminhado um ofício para os parlamentares solicitando alteração. Eles enviaram alterações. Então, aí, se a gente não concordou, a gente falou assim, olha, eu acho que o mais prudente, até para manter uma boa relação com os parlamentares, aguarde a resposta deles, a gente vê o que faz. E depois verifica essa questão da inconstitucionalidade, se vai dar para executar ou não, daí se não vai, e abrindo para os outros campos. Tudo bem, melhor que perder dinheiro. Mas primeiro tem que ouvir a resposta dos parlamentares, né? Sim. Ele veio aqui, tirou foto, tudo, eu vou falar que eu estou de acordo, não dá? Sim. Não pode, né? Mas o órgão que deveria ter sido ouvido era o CODIR. Consultado antes. Entendi. E é normal, já teve outras vezes que a gente faz essas conversas e a gente... O Campus Tubarão ano passado não podia executar, que você viu. Mas deveria ter sido consultado. Não podia ter sido a revelia da forma como foi feita. Enfim, foi mal conduzido.
para deixar por baixo. Vamos entrar. Alguém tem mais um informe? Vamos entrar então na pauta. Eu queria que ele tivesse. Eu tinha um informe do bem. Inclusive, eu aproveitar que o Benjamin está aqui, eu não sei se todos notaram a chegada dos containers, né? Então, acho que esse é um informe muito legal e graças muito ao esforço do professor Benjamin, da engenharia do campus, do Dan, né? E tem mais colegas, mas assim, e da direção, obviamente, também, para que a gente conseguisse estar com os containers aqui instalados. Então, é uma boa notícia. A Jana levantou a mão. É sobre o mesmo assunto, Jana? Não estamos te ouvindo. Mudou para alguma coisa branca aqui. Nunca vi isso. Teu microfone não está funcionando, Janaína. A Janaína está na lista bloqueada. Consegue agora, Jana? Eu nem vi. Tá pegando agora? Não. Agora Sim. Não, eu, na verdade, assim, eu só queria registrar, assim, o repúdio, assim, dos professores, né, que são docentes, ali no Recursos Naturais, mas outros docentes também que já se manifestaram, a essa situação, porque, prioritariamente, assim, o que é exatamente prioridade, né? A gente tem um problema grave, assim, em sala de aula, de infraestrutura para os alunos, laboratórios que precisam de equipamento, de finalização, enfim. E a gente ficou muito triste, porque foi uma luta muito grande, né? Todo mundo viu aí, quem foi no campus, as salas novas chegando, que, claro, o objetivo delas é atender a demanda que a gente tem dos pescadores, mas que é uma sala que é para o campus. E a gente ficou muito chateado, realmente, assim, com toda essa situação. Não pareceu algo muito civilizado de ser feito, e isso sobrecarrega depois toda a infraestrutura do campus. O pessoal do Dan, mesmo que eles liberem o recurso, como a Ângela comentou, né, existe todo um outro... E depois para gastar, né, toda uma burocracia para ser vencida. Então, eu só queria fazer esse registro, sabe, porque eu sei que ninguém aqui tem o poder, vamos dizer, a condição de mudar essa situação, mas eu queria que ficasse registrado ao menos, né? Ok, obrigado. Só para deixar claro que estava te referindo à situação da emenda, é isso? Emenda? Exato, porque o objetivo, um dos principais objetivos dela era atender a estruturação dessa sala de aula, né, para a gente poder ter mais uma sala de aula no campus, né? Sim. Obrigada, Jana. Mas de alguma forma a gente vai dar conta, tá, Jana? A gente vai, de alguma forma a gente vai viabilizar isso. Desculpa. Já tem os lugares destinados para essa emenda aqui no campus? Mas a gente Pra tem quê? um plano de trabalho. Aí quem que aprova? O quê? O plano de trabalho eu O diretor. e o Dan. Só para vocês saberem, a gente sempre leva em... A gente na sempre verdade, tem a vontade de atender o campus inteiro. E também a gente tem que ver o que é possível de ser executado, porque o dinheiro era para ter chego em abril, está chegando agora, o que tem disponível hoje, porque iniciar um processo não vai dar Na tempo. verdade, às vezes não é nem a prioridade, mas é que eu preciso. Quem pode fazer? O inicial era ter a contratação do projeto do executivo, né? Algumas demandas que estão faltando em todos os setores, de ar-condicionado, várias salas com ar-condicionado faltando, móvel imobiliário, a parte de TI. Num primeiro momento, eu trago, inclusive, uma questão da biblioteca. Então, tudo isso estava na espera. Aí a gente tem que fazer o que dá para fazer. E a gente vai fazer o que se deve fazer nesse meio
curto espaço de tempo aí que sobrar. É isso aí. E essas... Vamos entrar então na pauta, gente. Começa com a aprovação ad referendos 21 e 23 relativos ao curso POP. O que aconteceu para vocês entenderem por que foi feito ad referendo? A gente foi por algum motivo na transição da greve ou nas férias, eu não lembro, perder o prazo de encaminhar como curso regular, né? Era isso mesmo. E daí, para conseguir ofertar uma turma agora, a gente ofertou como extensão. E para ofertar como extensão, a gente precisaria atualizar o PPC. E numa conversa rápida com o CEP, foi nos informado que bastaria fazer uma alteração rápida na parte da oferta do PPC, que era mudar o que a Marinha mudou algum critério, algum requisito, e a gente tinha que adicionar ali. Beleza. A gente achou que estava resolvido o problema. Fizemos essa alteração, submetemos ao CEP, que é essa alteração 21. O CEP leu tudo, pediu para alterar mais coisa. Ao contrário da conversa inicial. O PPC estava antigo, né? Haviam questões, o PPC era um PPC de 2013, então não estava atualizado em relação aos últimos modelos, e aí foi solicitado que se fizesse esses ajustes. Aí veio a segunda ad referendum. Mas, de qualquer forma, eu dei uma olhada, eu vi se não mudava substancialmente nada. Era adequar de nota a ESPI para nota, e acho que a editoração, né? Então, além do pré-requisito, o que aconteceu é que houve uma alteração recente, se não me engano, de julho desse ano, nas normativas da Marinha, dos pré-requisitos de ingresso para esse curso POP, para incluir a possibilidade de estrangeiros cursarem. Então, no PPC antigo não tinha isso, o PPC era de 2013. E a primeira solicitação foi para a mudança desse pré-requisito para incluir essa possibilidade. E como a gente não tinha mais a oportunidade de ofertar como FIC regular, e é preciso que o curso seja ofertado durante o período de defeso, que é quando os pescadores estão em terra, né? E esse período só vai até outubro. A nossa única possibilidade de oferta era como curso de extensão. E aí precisava haver essa reformulação do pré-requisito de PPC para que pudesse ser ofertado como curso de extensão. Então, foi feita a consulta à Secretaria do CEP, foi indicada a possibilidade, diante da justificativa da urgência em função do período curto, né, que seria no máximo até outubro, indicado que a gente solicitasse por ad referendo. Então, foi feito dessa forma, passou pela apreciação, num primeiro momento não houve, literalmente a única alteração foi o pré-requisito, mas mesmo assim houve a apreciação da chefia da EP, depois um parecer da biblioteca dizendo que não havia nenhuma outra alteração a nível de bibliografia, foi para o CEP. E aí lá no CEP eles solicitaram a atualização para o novo modelo. Voltou, foram feitas essas atualizações. Como houveram mudanças além do pré-requisito, em função da atualização do novo modelo, foi para a coordenadoria pedagógica, foi feito um parecer breve, pontual, em relação aos pontos que haviam mudados, né? E, de novo, encaminhado ao CEP, com solicitação de ad referendo, e foi aceito pelo CEP. Então, tanto é que hoje, literalmente, está sendo lançado o edital, que a oferta de curso de extensão se dá pelo campus através de edital. Então, entre hoje e amanhã, está sendo feito o lançamento do edital do curso de extensão, né, para que a gente possa, mais tardar, aí na semana que vem, estar fazendo as matrículas desse público, né? É o mesmo curso. Sim. Tudo igual, só mudou que agora vai como extensão e vai permitir estrangeiro. Exatamente. Então, de graça, vamos dizer assim, a gente já ganhou também a reformulação desse PPC para uma futura oferta regular de FIC.
né? Mas Então, essa foi a história. Essa história dos dois é de referência. E o terceiro, que é a retificação da resolução, não altera em nada o cronograma, desculpa, o calendário do campus, só que a professora Ana percebeu que estava faltando a inclusão de um texto ali. Eu vou pôr na tela para vocês verem. Eu acho que, puxa, agora me pegou. Vou por aqui, que é mais fácil. Sim, na verdade, foi essa alteração da retificação da resolução, como foi comentado aqui no colegiado, o calendário 2024-2 foi aprovado no colegiado, mas era aguardando a aprovação da PROEM. Então, quando foi para a aprovação da PROEM, vieram algumas solicitações, nada que impactasse a distribuição do calendário em si, mas mais em relação a esclarecer ou deixar de forma mais clara, né, o que já tinha sido aprovado no colegiado, que foi ali inclusão de legenda, Inclusão no descritivo. E inclusão de alguns esclarecimentos no descritivo. Então, isso foi feito como devolutiva das solicitações. E daí também, como eu pensei, não precisamos chamar isso de escrutínio colegiado, porque é só botar informativo numa coisa que a gente já aprovou aqui. Não ia mudar a data, nada. Não. Eu passei como área de referendo, tá certo? Também, só explicando, existia uma urgência para que a gente pudesse publicar esse calendário no site do campus, né? Com impacto, aí, inclusive, em liberação de docentes, servidores para licenças de capacitação, tudo se baseia no calendário publicado no campus, além, obviamente, do início das aulas e informação à comunidade externa. Então, era algo que existia esse senso de urgência por essa justificativa. Se alguém quiser algum esclarecimento em relação aos referentes que a gente mencionou aqui, eles foram encaminhados juntos, né? Aliás, eles estão na página do campus para verificação. Se não tiver nenhuma, a gente vai pôr para aprovação, tá? Se ninguém se manifestar em contrário, a gente aprova em lote os três, que é mais ou menos como a consulta está fazendo, também não perdendo tempo fazendo em lote. Alguém se opõe? Ou melhor, é melhor fazer o contrário. Todos estão de acordo? Por favor, manifeste que sim. Sim. De acordo. É importante manifestar ali no chat, por favor. Obrigado, gente. Então, aprovado tudo. Eu vou agora mudar a pauta. É um informe que agora que eu me lembrei desse calendário. No final, aí. Tá. Sim, a aprovação da resolução 20. Deixa eu pôr aqui na tela. Eu tenho que trabalhar com duas telas. Para todos entenderem do que estamos falando, a reitoria fez, todos devem estar sabendo, né? Ano passado tinha publicado uma instrução normativa, isso chama? Uma instrução normativa que dispunha sobre servidores que trabalham no CP e no GIFS, que têm o direito a, como é uma jornada, viajam, trabalham mais de 2 horas por dia, às vezes, no GIFS, que fica o dia inteiro com os alunos. Então, foi criada essa instrução normativa para viabilizar eles contarem hora a mais do que as 8 horas diárias. Parece bem justo, bem razoável. Essa instrução foi retificada 3 vezes no ano passado, foi alterado o cargo horário, não sei o que. Fechou, esse ano encaminharam outro. Nessa deste ano, eles estabeleceram que eventos do IFSC é apenas GIFSC e CPI, porque antes a gente poderia dizer que numa formatura aqui no campus é evento,
Aí eu poderia, quem trabalhou a mais que 8 horas no dia, ter uma contabilização ali diferenciada. Então, conversando lá com eles, o que eles me falaram? A solução é, no colegiado do campus, formalizar o que é evento institucional do campus, que a reitoria faz só para CT e GIFs, que é a devido. E é por isso que eu estou trazendo para vocês. Esse é o motivo de trazer aqui. Então, algumas sugestões para a gente dizer se a gente acha que é evento do campus ou não, para a gente aprovar. Formatura de curso técnico superior, eu entendo que é um evento do campus. Exatamente. Cerimônias de encerramento de curso FIC, que é a mesma coisa, só que no FIC a gente chama de outro nome, né? A gente pode chamar de formatura. Festa junina ou julina, não importa, mas é aquela festa onde a gente celebra São João. SNCT, aniversário do campus. Até a gente não costuma fazer muito e a gente deveria criar um momento para o campus para a gente conseguir vir e trabalhar mais e ter um benefício poder se envolver com isso, né? Semanas acadêmicas pedagógicas. Aí a gente tem que discutir bem, discutindo se isso daí cabe ou não. Envolve a comunidade externa? Se envolver só interna, eu acho difícil justificar. Esse ano a gente tem que olhar. Jogos e gincanas internas, também acho difícil. Semana do meio ambiente, dia da água, dia da árvore, se envolver comunidade externa, eu acho que é pertinente, né? Dia da consciência negra também envolve, né? A Rose faz bastante trabalho para trazer gente de fora desse dia. Semana Nacional do Livro da Biblioteca, aí também a gente tem que ver se é um evento que traz bastante gente de fora. Enfim, está aberto para a gente discutir se estamos de acordo com o que está colocado aqui. E eu preciso também, no artigo 2º, é importante ler, porque às vezes a gente tem um entendimento equivocado. E é importante esse artigo, ele estabelece que nestes eventos, apenas o trabalho efetivamente realizado pelos servidores e que ocorram no dia do evento, na organização ou execução do mesmo, para além da carga horária regular, gerará direito a horas de compensação dentro do que prevê a própria UNN 4 desse ano. Por quê? Porque a gente não pode também entender que a pessoa vir comer pipoca e assistir a fogueira dá direito à compensação. Ela tem que trabalhar no evento, certo? Senão aí também eu me sinto bem desconfortável quanto diretor de dar uma carga horária para quem veio participar do evento como participante. Agora, trabalhou no evento, trabalhou na organização, um dia, passou das 8 horas, beleza, acho que tem direito. É correto isso. Só tenho a dúvida da semana pedagógica acadêmica. Então, aí eu fiquei meio assim, por quê? Porque daí o servidor vem e depois, se é tipo a semana pedagógica, tem que ter, é obrigado a ter essa semana. Mas pode estar incluído não é um evento do campus. Então, aí que tá. Como é que a gente... Já está incluído. Nacional também, né? Eu acho que a questão maior é a gente envolve a comunidade externa, é um evento grande, aí eu acho. Deveria agora uma reunião interna nossa, aí eu acho que não. Eu acho ali, na verdade, deveria quebrar, tá? São 2 itens distintos. Uma coisa são as semanas acadêmicas, que podem ser realizadas em parceria com o CA, com o Grêmio, enfim, em conjunto com um grupo de alunos, envolvendo, enfim, empresas, whatever, externa, né? Outra coisa é a semana pedagógica, que já é, inclusive, prevista em calendário do campus, como um momento sem atividades letivas, mas com atividades internas aos servidores, né, de aprimoramento, capacitação, organização, planejamento, etc. Então, eu não sei, eu
entendo que a semana pedagógica, ela encontra-se dentro do previsto do que é esperado de atividade dos servidores e atividades docentes. Na carga horária. Tu entende se colocar como dar direito a Pedagógica. Quadradinho cor-de-rosa. Porque se tem que dar direito a horas, se vir, poder depois pegar horas, a pessoa vai ter opção. Não, ela quer pegar, não vem. Mas ali diz só o que serve. Só se for para além da carga horária. Tudo bem, vamos tentar bolar uma situação. Vamos dizer que numa semana pedagógica a gente promova um grande evento à noite, trazendo um palestrante, convida a comunidade externa, a carga horária. Aí tudo bem. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que o que caracterizaria, no caso, é ter uma grande mobilização da comunidade externa. Ou Aí não. tem uma pergunta da Eliane que é interessante. E uma sugestão. O que eu acabei de falar, que a Eliane mencionou ali. Então, Só se envolver a comunidade externa? Pois é, Eliane, eu acho que sim. Eu acho. Então, eu acho que isso deve estar na resolução, né? A gente pode pôr, mas a gente pode definir ali com participação de comunidade externa. Com participação do Desculpa. Eu vou permitir o Blair, que ele estava com a mão levantada. Desculpa, não tinha visto. O Blair, por favor. Não, eu acho que essa colocação que a Ana fez é pertinente, mas eu tenho uma dúvida ali, que são as questões que acabam criando um conceito que fica pouco claro, né? Uma definição pouco clara. Eu entendi o que tu falou sobre a pipoca, entendeu, senhor Pozas? Mas quando tu fala em trabalho efetivamente realizado pelo servidor, o que nós estamos falando aí? O que tu entende como um trabalho efetivamente realizado? Você tem uma característica particular, que pode ser que esteja, por exemplo, dentro do evento, um professor que vai estar cuidando dos alunos no pátio ou coisa parecida. Em tese, ele vai estar dentro daquilo que tu fala, comendo pipoca e olhando o pessoal. Mas isso, eu só queria entender essa definição, trabalho efetivamente realizado pelo servidor. Nem que isso aí entrasse num parágrafo abaixo, para esclarecer do que se trata, certo? Porque eu acho que cabe, isso aí cria uma possibilidade de interpretação que é muito ampla, e pode acabar levando muita gente a, por exemplo, não se envolver em função de não entender claramente o que significa trabalho efetivamente realizado. Anterior ou posterior, ou durante? Então, isso aí acho que deveria ser conversado para a gente não criar aí uma situação que vai criar um problema de compreensão mais à frente e interpretação. Quando eu estava escrevendo esse artigo, eu pensei também na portaria, mas como é que a portaria ela faz um monte de trabalho antes do dia? E aí esse trabalho antes ele não deveria contar, deveria contar só o trabalho que é feito no dia do evento. Estou dizendo, contar para a hora não. Entendeu? Entendi, mas aí tu cria uma situação que tu faça com que a pessoa não se dedique tanto no trabalho anterior, né? Aquele de preparação. Tu está querendo só a execução. Então, na realidade, o que tu chama de trabalho efetivamente prestado, tu está falando em execução. Toda a parte de planejamento, organização, isso aí não entra no mérito, porque é execução. Só para esclarecer, eu estou querendo esclarecer. Antes, organizando a festa, e vai ter pessoal, mão de obra mesmo, que vai trabalhar no dia. Porque pensa, a SNCT está rodando desde a comissão desde o início do ano. Não, desde o início do ano. Isso não já é direito, porque está na nossa carga normal. Já existe uma portaria prevista. Mas no dia, talvez, não é todos que consigam vir. Os que vêm de trabalho além deveriam ter um direito de... Essa é a minha ideia. Agora, como cristalizar isso no artigo? A Eliane está com a mão levantada. Eliane? Será que caiu? Oi? Oi. A gente tinha escutado, Eliane. Você falou oi. Tá, então
deixa eu perguntar, tirar uma dúvida. O que está sendo discutido é quais são os eventos institucionais, no caso, os eventos do campus, ou o que pode ser contabilizado como horas de compensação? Apesar de serem coisas separadas, uma coisa implica na outra. Porque quando a gente define evento institucional, a portaria M4, aí ela permite a compensação. Se não estiver definido como evento institucional, não permite a compensação. Entende? Rosas, Oi. só para complementar, tu repara que tanto a Eliane quanto eu fizemos considerações de natureza, né, de conteúdo aí na questão, né? Não é necessariamente de forma. Eu acho que valia a pena a gente deixar nesse expediente, nesse encaminhamento, essa resolução, para a gente não acabar criando mais problema do que solução com esse tipo de encaminhamento. Talvez merecesse um debate, uma discussão, ou pelo menos um ajuste aí com relação a certos aspectos que falam da redação. Ou seja, eventos. A Eliane está entendendo que são coisas diferentes. A gente não tá pacificada essa discussão. Acho que valia a pena a gente conversar um pouco mais até soltar uma resolução específica, sob pena da gente criar algo que não seja adequado à nossa realidade. Mas é uma opinião que eu coloco fácil que está colocada aqui na discussão. Não, tudo bem, mas você propõe pegar para você o texto, dar uma reescrita ou criar um GT aqui para a gente juntar um dia para conversar e reformular isso? Eu acho que, na minha opinião, seria esclarecer esses pontos que não estão tão claros. Por exemplo, eu continuo insistindo para a gente definir o que é trabalho efetivamente realizado. Isso, para mim, me deixa um buraco aberto de interpretação significativo. Por outro lado, a Eliane também tem uma questão com relação a o que é o evento feito hoje, comunidade interna e externa. Então, essas questões, enquanto não pacificadas num conjunto assim de poucas pessoas, como é o colegiado do campus hoje, se não está pacificado entre nós, imagina só na comunidade acadêmica de maneira geral. Tá certo? As interpretações vão ser as mais difusas possíveis. Acho que valia a pena a gente ter um esforço ali último para deixar essa resolução mais enxuta e objetiva possível para que não entrasse tanto em especulações ou possibilidades que vão acabar criando mais problema que alegria. É uma opinião minha, inclusive porque eu, lendo a resolução, tive uma dúvida a respeito de uma definição. Essa definição, Posas, tu colocou o que tu entende, né? Ou seja, o que é trabalho efetivamente realizado. Mas tem que ficar claro para todo mundo o que se interpreta. Até porque existe uma outra resolução, outra instrução normativa que amplia essa percepção. Então, eu acho que a gente devia ajustar isso. É só a minha opinião com relação a esse aspecto. Tá, mas o encaminhamento é qual, então? Eu acho que a gente pode sugerir, mas eu vou jogar mais lenha no parquinho. Eu também entendo que vai para além da definição do que é efetivo trabalho, sabe, Hubler, mas de como a gente comprova isso. Quer dizer, como é que eu comprovo que eu realmente... Porque daí a gente está falando só da execução no dia do evento. Né? Como é que eu comprovo que eu vim para atender os alunos e não vim para comer pipoca? Para passear. Eu fiquei Tem o que tempo estipulado. Portaria, né? E o tempo estipulado para ficar aqui. Ou eu posso... E já aconteceu no passado, inclusive numa festa junina, de servidores virem no turno matutino para ajudar na execução, mas a partir de um determinado momento eles passaram a ser participantes da festa. Então, como é que a gente delinea isso? Lá no campus Araranguá, sabe como é que era feito as festas juninas? Eram servidores por turno. Eles colocavam uma planilha e jogavam. Servidores que iam de manhã organizar, montar o local. Era só que fazia... Desapareceu?
Sim, eles davam nome. Na parte tinha um controle. Na parte não, porque tinha o. Não, eles tinham um controle porque eles eram responsáveis por montar. Então, aí o pessoal da tarde cuidava de tal barraca, alguma coisa. Aí tinha o pessoal da noite que ia só para desmontar tudo e tirar. Eles não trabalhavam os 3 o dia todo, sabe? Era por. Mas tinha um controle, sim, então não era livre, assim. Alguma coisa assim, eu acho meio bom, porque a pessoa não precisa ficar o dia todo. Tem uma comissão, uma portaria da direção especificando quem vai fazer o que. Isso, quem vai fazer no turno da manhã, por exemplo, isso, organizar para abrir, para montar as coisas. Quem que vai no final para fechar. Depois da formatura que a Paty tem divulgado no e-mail ali, que a Paty fez tal dia me vim fulano fazer tal recepcionar. Vai fazer tal horário. Exatamente assim. Aí a portaria vai ter que ser mais Mas tudo bem. detalhada. Mas igual, Posso falar? a gente pode definir o que é evento. O que é o evento? Fala, Jana. Não, só. Eu gostei da sugestão da Débora, eu ia falar bem parecido, porque para as formaturas, por exemplo, a Patrícia ela já coloca ali quem vai fazer o quê, né? Quais atividades. E aí depois fica fácil de determinar a questão do quanto cada um trabalhou. Porém, eu questionei a Patrícia nessa questão da formatura, que, por exemplo, eu, na verdade, vou sempre para fazer aquilo que precisa. Eu nunca falo, eu quero fazer tal coisa. Eu sempre falo, o que precisar, você me põe. E ela normalmente me põe ali no começo, para ajudar o pessoal a botar as becas e se arrumar. E eu vi que dentro da carga horária, ficou 1 hora, porque a gente tem que preparar eles antes, né, de chegar na formatura. Mas aí tem gente que tem 2 horas, tem gente que tem 4 horas, ok. Mas aí eu fiquei pensando, eu vou, tudo bem, eu vou me comprometer, eu vou. Mas assim, eu vou ter que me arrumar, né, arrumar meu cabelo, fazer a unha, porque você não vai chegar lá na formatura totalmente esculhambado, né? Você tem que estar bonito, afinal é um evento formal. Aí eu vou receber 1 hora de trabalho, né? Mas provavelmente eu vou trabalhar mais, porque eu não vou chegar lá exatamente 1 hora antes. E eu questionei ela um pouco essa questão. Eu falei assim, olha, eu vou de qualquer jeito, mesmo que eu não ganhasse a carga horária, eu iria. Mas eu fico pensando, será que outra pessoa faria ou vai fazer, né? Porque não é atrativo, entendeu? É isso que eu ia colocar. Então, também tem que olhar depois essa questão, né? Você tem que ter uma carga horária mínima para valer a pena você se arrumar, se deslocar até o campus, prestar esse trabalho e tudo mais, né? Então, Jana, é que daí eu acho que esse é um problema para ser discutido. Cada vez que for fazer uma portaria, daí acertar um horário que mais ou menos represente o trabalho efetivamente feito. Mas não entraria nessa resolução e definição do que é evento institucional do campus. A gente tem também o receio que eu tenho enquanto gestor de não deixar definido o que é e quanto tempo. Por exemplo, já teve uma festa junina que a gente definiu aqui no colegiado que teria no campus. E veio só avisar que não organizar. Mas todo mundo disse que vinha e tal. Não o colegiado disse que vinha, mas várias pessoas falaram que vinha. Imagina se eu tivesse dado portaria. Será que não vinha? Então, como é que a gente faz para isso funcionar para as pessoas efetivamente terem direito, que é correto, trabalhou a mais, tem uma carga horária que não pode entrar no 40 horas, é a mais. Mas, enfim, o caminho é essa IN 04. E aí a gente define que é evento institucional do campus. Talvez daí criar uma comissão para discutir o que é o trabalho efetivamente realizado, que aí tem a ver com a operacionalização, né? Não com o documento. E daí isso vem como sugestão para a gente aprovar ou não. Eu acho que talvez esse seja o encaminhamento. Certo? Acho que Eliane ali em relação à necessidade, obrigatoriedade ou não de ser um evento com presença de comunidade externa. Eu particularmente acho que deveria, mas
o que a gente aqui decidir, tá? Vocês acharem que não. Não sei se a Eliane pode O Uber já comentar um acabou pouco levantando. mais. Eliane, vem. Estão me ouvindo? Eu acho que Sim. Sim, então. É porque é complicado você dizer hoje, o evento, vamos, sei lá, a semana pedagógica ou a Semana Nacional do Livro é um evento que envolve comunidade externa ou não, e simplesmente desconsiderar isso como um evento do campus, porque em algum momento ele foi feito somente para a comunidade interna. No ano que vem, o evento pode ser ampliado, pode-se ter uma palestra, pode-se ter algo que seja feito online, por exemplo, e que não vai ser só para a comunidade interna. Então, eu penso que deveriam deixar todos os eventos como institucionais. É só essa questão que eu percebi. Mas daí a gente consegue resolver. Não necessariamente a comunidade externa precisa vir, mas a gente pode pôr que eles precisam ser abertos para a comunidade externa. Mas, por exemplo, o aniversário do campus é comemorado só entre servidores e gente. Vai ser Mas bom. Mas já teve gente de fora. a gente pode convidar, entendeu? Idealmente até para projetar Autoridades, representações municipais. O que eu entendi, assim, então, que digamos que esses ali sejam exatamente o que vai ficar como evento do campus. Uhum. Se o aniversário do campus envolver sua comunidade interna, não ganha hora extra. Se envolver a comunidade externa, ganha hora extra. Mas ele está relacionado ali como sendo um evento. Não ganha hora. Não, era extra, não, né? Era extra para compensar. Poderia, se a pessoa trabalhar além das 8 horas. Sim. Se estiver efetivamente Se trabalhando. atender todos aqueles critérios ali, pode, se for para a comunidade externa, daí ele entra, senão não entra. Só eu vou precisar me ausentar, eu tenho uma reunião com o GT da PLCB agora. Tá? Ana, eu tenho que ir nessa reunião também, mas eu vou ficar aqui nessa reunião do colegiado até chegar lá. Vou chegar atrasado, tá bom? Tá bom, tudo bem. Você está com a mão levantada, Roberto. Diga. Tá, eu estou com a mão levantada assim, eu quero me manifestar sobre isso aí, Rosa. Sobre aqueles aspectos, tanto que a Eliane falou, quanto a própria Ana falou. Tu vê que na questão da Ana, a Ana está com uma preocupação com relação à comprovação do que foi efetivamente feito e como isso vai ser feito. E a Eliane levantou a questão de que, efetivamente, todos os eventos que estejam no calendário acadêmico do campus sejam tratados como institucionais e, com base nisso, ele pode ser tanto para a comunidade interna quanto externa, não impedindo. Quanto menos a gente tratar, isso eu entendo, deixar claro certos aspectos e não engessar essa resolução, muito melhor. Olha só, o primeiro foi o ponto que eu levantei. O que é trabalho efetivamente realizado? Vamos ter que esclarecer. Segundo, para que eu tenho o que significa comprovar que eu efetivamente trabalhei? Olha que dificuldade que se cria aí, tá certo? Ou seja, estou no espaço, naquele momento estabelecido, e efetivamente agora eu tenho que comprovar o que eu efetivamente realizei. Olha, chega até a ser meio assedioso isso, tem que tomar cuidado, certo? Então, a gente poderia criar essa perspectiva de não tentar engessar tanto, não tentar colocar uma camisa de força numa resolução como essa, porque ela acaba sendo letra morta, entendeu? Ela acaba sendo aquela resolução que, no final das contas, espanta mais do que atrai. Como a colega falou, já existe um problema com relação à questão de horário. Pode ser que, efetivamente, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz a coordenação daquela gincana do IFSC, eu chegava no campo 5 horas da manhã. Certo? Eu só tinha aula para começar a dar às 9h30. Saía do campus, por vezes, lá depois das 8. E aí, nada aconteceu, tudo bem. Eu não entrei no mérito disso, mas o que eu quero colocar é que existe daí uma situação que desmotiva. Ou seja, poxa, o que adianta eu chegar aqui às 5 horas da manhã se no final das contas eu carreguei o piano e nada aconteceu? Então, a resolução, acho que tem que ser clara, no sentido de definir o que é, certo? Mas não tão restrita ao ponto de estabelecer, inclusive, essa forma de comprovação da atividade. Eu acho que a gente está colocando aí uma questão que vai ser, além de difícil, pode ser ainda mal interpretada, certo? E a cobrança dela pode acabar resultando em consequências que não são as desejadas. Então, eu acho que isso aí tudo a gente tem que
procurar discutir melhor e deixar mais claro. Eu sei que existe um problema de participação nessas atividades, eu sei que tem um problema, mas tem muito a ver, a motivação tem muito a ver com a questão do reconhecimento, certo? Que é dado a partir da participação nessas atividades. E o pessoal corre na medida que isso aí não tem impacto nenhum, isso é natural, certo? É mais encargo. Mas a gente tem que criar uma resolução que não seja mais restritiva e acabe impedindo ou não sendo atraente para servidores participarem. Eu acho que devia ser um pouco mais... Ainda mais são eventos institucionais, né, que vão ser realizados em horários, muitas vezes, que são incompatíveis com os horários normais dos servidores. Então, a gente tem que pensar melhor aí nessas definições e talvez tirar um pouco aquela senha tarefeira de achar que só carregar peso é que é trabalho. Era isso. Eu acho que a ideia não é essa. Eu também não sou muito favorável a ficar controlando. Mas a gente tem que ver também que o ser humano, cada cabeça uma sentença. E eu só falo isso porque já teve uma vez, eu estava no colegiado, que uma pessoa aqui falou que só viria no sábado para participar da festa junina. Não para ajudar a organizar e executar, para participar, se ele ganhasse a hora de trabalho. Então, enfim, como é que a gente também evita que essas situações aconteçam? Entende? E também a gente tem bastante exemplos de pessoas que estão na portaria simplesmente para ter uma portaria e não participam de fato do evento. Então, eu acho que tem que ter nem do evento, nem da organização. Eu acho que tem que ter um controle, sim, infelizmente. Talvez o controle seja a edição da portaria para trabalhar no dia. A gente que está num dia percebe sim e identifica a portaria sim. Talvez seja um. Precisa, porque isso, infelizmente, a cultura aqui é assim. É muito claro isso. Mas, enfim, eu acho que existe consenso de que não há consenso, né? Isso aí, eu acho que então criar vou chamar pessoas para fazer parte, para elaborar de novo isso. Talvez a gente separar a questão do que é evento do campus e a questão de estabelecer que nesses eventos apenas o trabalho ou não sei o que, é o artigo 2º, ela veio da própria instrução normativa 4. Então, eu só coloquei ali porque quando a pessoa for ler, ela já pode estar na cabeça dela, eu vou participar porque eu vou ganhar. E não necessariamente é verdade, porque a instrução normativa, ela não diz que isso fez ganhou. Ela tem algumas condições para que isso aconteça, né? Passar o horário, enfim. Acho que ficamos assim de acordo, então, criar um GT para elaborar melhor isso. Pode ser? Acho que sim, pode. Tem uma instrução normativa também, né, que respalda isso tudo para a gente começar a debater em torno de alguma coisa que já existe e, de repente, fazer... deixar um pouco mais fluido esse processo aí, porque senão a gente vai acabar espantando mais do que atraindo e acho que vale a pena a gente discutir um pouco mais. Um GT seria interessante. Tá bom, então, gente. Então, a gente tira de pauta e aí a gente dá esse outro encaminhamento. Aí eu acho que tinha mais uma pauta. Se eu não estou enganado. Assim. Obrigado. A terceira pauta é que quando saiu a portaria de nomeação do Lucas e dos outros discentes para o colegiado, não foi mencionado que o Lucas era o titular. Então, a gente precisa aprovar isso e eu já informo também que a gente já tem que fazer um novo processo seletivo, uma escolha, né, para representante discente no colegiado do campus. Podemos aprovar essa retificação da resolução? É só para adicionar ali a questão da titularidade do Lucas, que a parte esqueceu, né? É tranquilo isso, né? Você falou que o Guilherme saiu ou eu subi? Então, o Guilherme saiu, você assumiu.
Aí o Luiz saiu. Teve a eleição, aí agora que o Luiz saiu e o Natan nunca veio, né? Isso. Lá a gente faz com 2 suplentes agora. Em breve, o Fábio também. Eu vou conversar com ele se ele já não decide adiantar o final dele, porque daí a gente faz o processo só. Vou dar uma conversada depois. De acordo então, né, pessoal? Sérgio também? Mas o salário foi do GT, né? Não, a Eliana tinha falado assim em relação ao plano dele. Obrigado, gente. Então, acho que venceu a pauta de hoje. A labuta do dia. É isso. A Ana tinha lembrado de uma uniforme final, como ela teve que sair, e a uniforme na próxima vez. Agradeço a presença de todos.